Vamos lá, nono ano, a aula da semana do dia 14 de setembro até o dia 18. Nós vamos trabalhar com expoente negativo e expoente fracionário. Vamos lá? Atenção, coloquei um expoente negativo com base inteira e um expoente negativo com a base na forma de fração, para vocês verem como vai ficar. Então, quando você tiver um expoente negativo, então você está identificando aqui, ó, o menos, né? Você identificou. Não pode fazer o cálculo dessa potência com esse sinal. Então, nós precisamos eliminar esse sinal. Então, você vai inverter a base. Base, ó, é esse número que tá aqui, ó, essa aqui é a nossa base. Então, quem tá embaixo do 3? Quando você tem um número inteiro, que não tem, por exemplo, embaixo do 2 tem o 5, você coloca 1, para você poder virar esse número. Então, ficou 1 para cima, o 3 para baixo. O que você fez? Inverteu, virou, tá vendo? Eu fiz a inversão. Aí, você pode eliminar o sinal do expoente, simples assim. Tá bom? É isso, não tem o que fazer. Agora, você pode desenvolver a potência. Então, você pode fazer 1 ao quadrado, 1, 3 ao quadrado, 9. Pronto, acabou a conta. Expoente negativo, virar a base, ó, o 5 para cima, o 2 para baixo. Elimina o sinal. Agora, você desenvolve a potência. 5 elevado à terceira é 125, porque fica 1, 2, 3, ó, 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. E o 2 elevado à terceira também, ó, dá 8. Simples, muito fácil. Expoente negativo é virar e eliminar o sinal e terminar a conta. Expoente fracionário. Então, o que você olha aqui? Um expoente na forma de fração. Ele vai se tornar, ó, uma raiz. Vocês têm que guardar isso, memorizar. Então, você vai escrever uma raiz, coloca a base na raiz e nós vamos agora atribuir os números que estão nessa fração. O numerador, que é o 1, fica como expoente aqui dentro. E o denominador, que é o número 2, vai virar o índice. Se desse para fazer essa potência, nós faríamos, mas 3 ao quadrado, não, 3 elevado a 1 é 3, e a raiz quadrada de 3 é 1,7, é um número irracional que nós já vimos na semana passada. Número irracional é número que não tem raiz? Alguém perguntou isso para mim. Não, número irracional é o resultado de uma raiz não exata, é um número decimal, infinito, não periódico. Cuidado, tá bom? Olha aqui, então eu tenho uma fração, um expoente fracionário. Então, você vai colocar uma raiz do 10 lá dentro. Vamos distribuir, então, agora esse expoente. O numerador fica como expoente e o denominador vira índice. Aqui eu vou poder fazer, ó, 10 ao quadrado, dá para desenvolver. 10 ao quadrado é 100. Se você pegar a sua calculadora, que tem a raiz cúbica, você vai descobrir que não tem uma raiz exata também esse número. Próximo, 2/3, olha só. Nós temos aqui um expoente fracionário, então eu vou escrever uma raiz, colocar o 8 lá dentro. Aí a gente vai fazer o quê? O numerador fica como expoente, o denominador vira índice. Agora eu posso fazer, ó, 8 ao quadrado nesse caso também. 8 ao quadrado, ó, é 8 vezes 8, que dá 64. Existe raiz cúbica de 64? Quem tiver aí na calculadora científica raiz cúbica, vocês vão descobrir que sim, que é 4. Ó, por quê, professora? Porque 4 vezes 4 vezes 4, ó, é 64. 3 vezes, ó, tá vendo? Raiz cúbica. Então, nesse caso, ó, teve resultado
inteiro. Olha que interessante. Não significa que todos não terão. Pode ser que sim, poucos, mas pode ser. E o último exemplo, eu tenho uma base na forma de fração, um expoente fracionário e negativo. Primeiro eu vou eliminar o sinal. Ó, a primeira coisa que chama a minha atenção é o sinal. O que eu ensinei? Virar a base. Então, o 6 vai ficar para cima, o 1 para baixo. Elimino o sinal. Agora, eu estou percebendo que eu tenho um expoente na forma de fração. Tá vendo? Por partes. Então, eu vou colocar uma raiz, o 6 e o 1 lá dentro. Aí, esse 1 fica como expoente aqui, não precisa colocar, porque o 1 não precisa. E o 2 fica aqui. O que a gente tem, ó? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 6. Você pode escrever assim, simplesmente, tá? Ó, por quê, professora? Porque não precisa pôr esse 1 aqui, né? Só raiz quadrada de 6, que também é irracional. Se você fizer aí na calculadora, também não é obrigatório raiz quadrada ficar escrevendo, né? Eu poderia fazer só isso aqui, ó. Tá vendo? Raiz cúbica tem que pôr o índice. Raiz quadrada não precisa. Então, vai ter um exercício aí para vocês treinarem. O expoente negativo e o expoente fracionário. Na aula online, eu vou treinar mais um pouquinho com vocês. Beijos!